E é muito legal o jeito que você coloca. ah, eu achei muito sábio. Que você falou assim, Caio, na verdade, eu levo para as pessoas conceitos que estão funcionando há 2000 anos. Uhum. Né? Quando você fala de princípios milenares, são conceitos que estão funcionando há 2000 anos. Não tem nenhuma novidade no que eu falo. Eu sempre explico isso. Nada do que eu falo é novo. Mas você sempre usou essa base? Você sempre usou? Foi meio que sempre foi o seu manual e cada vez mais você foi, cara, eu preciso entender sempre mais esse manual. Como é que eu comecei a acreditar na Bíblia? Não foi porque eu cresci nesse meio. Porque crescer no meio, o ambiente ele influencia, mas não determina, né? Então... Com as pessoas que cresceram também no meio indo com os pais para a igreja, mas não queria estar lá. Ou seja, se o ambiente, se ele determinasse, quem nasceu numa favela nunca ia poder vencer na vida, porque o ambiente determinou o fim dele. Sim. Mas não determina, só influencia. Isso é só uma crença, né? A pessoa acha porque dali não vai poder, né, numa comunidade carente, não vai poder ter uma vida melhor um dia e tal. E lógico que pode. Muita gente que hoje são grandes empresários vieram de uma pobreza até extrema. O que eu fui percebendo foi quando eu comecei a acreditar na Bíblia, quando eu comecei a quebrar princípios. Começou primeiro negativamente. Começou ao contrário? Começou ao contrário. Quando eu comecei a ter muitos prejuízos na vida, eu falei, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Afinal de contas, eu acredito em Deus. Foi quando eu tive minha primeira crise com Deus. Isso foi antes dos 19? Foi depois. Foi sua primeira com crise? 19 eu tomei a decisão de não vou trabalhar para ninguém, ou seja, eu quero ser empreendedor, eu quero ter meu dinheiro. Aí você começou e teve o primeiro baque. Aí comecei a empreender. Conheci Janine e comecei a empreender. O primeiro baque que eu tive foi quando tudo começou a dar errado para mim e eu comecei a botar a culpa em Deus. Foi ali que eu comecei a conhecer a Bíblia de verdade. Eu tinha 26, 27 anos. Então foi meio que uma crise de identidade. Não, eu falei assim, eu acredito em Deus, e minha vida tá de cabeça para baixo, meu casamento não é como eu estava pensando, não tá bom como eu pensava, minha vida financeira é uma droga, meus amigos parece que não são de verdade, eu não me sinto bem nunca, eu só tenho dor acumulada, parece que eu não tenho vitória. E eu comecei a brigar com Deus e falei assim, como é que pode eu acreditar em Deus e não ter a vida que eu quero? Foi aí que eu percebi que acreditar em Deus não muda o jogo. O que muda o jogo é fazer o que ele mandou fazer. O nome disso é princípios. Aí eu tô quebrando. Só porque eu vou à igreja, ou porque eu digo que acredito em Deus, eu achava que minha vida ia ser boa. Mas isso é um engano. Porque de segunda... o que eu falo é o seguinte, Deus está mais preocupado com as tuas ações de segunda do que com as tuas orações de domingo. Muito boas. Entendeu? Sim. Então, na segunda-feira, você começa a revelar quem você é de verdade. Então, eu quebrava princípio, lá vão ter, e achava que Deus não estava vendo e que no final ia me... Mas dominguinho dava uma rezada ali? Dava uma orada, tá tudo certo e tal. Então, eu comecei a ver, não tem jeito, tem que ser de verdade. Tem que ser trabalhador de verdade. Porque você tem as suas mentorias, os seus cursos e dá certo. Sabe por quê? Porque vendas é verdade na sua vida. Se fosse só para ganhar dinheiro, você fala assim, vou lançar um cursinho para ganhar dinheiro, você tá igual qualquer outro na internet aí, batendo cabeça, tentando fazer R$1.500. Pronto, só funciona o que é verdade. Aí eu entendi que eu estava acreditando numa coisa, mas minhas ações estavam denunciando que eu vivia uma mentira. Aí quando eu comecei a brigar com Deus, o que é brigar com Deus? Você se tranca no quarto e fala assim, se você existisse, eu não estava passando por isso. Sim. A vida toda eu fui na igreja, foi a primeira vez que eu senti Deus falando no meu coração. Eu falei, mas você está fazendo o que eu escrevi? E eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu falei, eu vou começar a viver isso aqui. Aí que fique claro que eu determinar que eu vou começar a viver isso aqui não quer dizer que eu comecei a levar uma vida perfeita, não. Continuei errando um monte de coisa, aí me arrependia, poxa Deus, isso aqui fala para eu não brigar. Tipo assim, a Bíblia fala, a palavra branda desvia o furor. Tá lá em Provérbios. Então, se você tá com raiva de mim, o que a Bíblia me orienta? Dá uma palavra tranquila para ele. Mas na hora você tá me ameaçando, você tá gritando. Quer devolver? Eu devolvo. Pronto, aí arranjou um problema. A Bíblia fala assim, mas viu? O que adianta acreditar em Deus e não fazer o que ele mandou? Ele mandou dar uma palavra branda diante da raiva. Repete essa daqui pra Fabi. Vou mandar a Bíblia pra ela já marcada. Vou mandar com a canetinha marcada. Eu não entendi seu ponto. Não, é só porque é um ponto ótimo. Eu não entendi seu ponto. Você vê que é a sabedoria da Bíblia. Ótimo. Thiago, você pode depois dar um que eu posso usar também? E ela luta até que dói. Cuidado. Então, assim... Mimará a sua esposa, custe o que custar. Alguma coisa assim, deve ter, tem, né? Tem. É que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja.
Como é que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Ele morreu na cruz pela igreja. Cara, eu tô dando tudo. Entendeu? Tô dando meu máximo, tá? Então, assim, Tá. a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E eu quero ressaltar que a Bíblia não é um livro religioso. As pessoas confundem as coisas. As religiões se apoderaram da Bíblia, mas a Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Pô, tô me sentindo assim tão estranho hoje. O que pode ser? A Bíblia tem solução para tudo que você está sentindo. Tem resposta para toda dor que você está passando. Tem solução para toda vergonha que você passou. Como que você aprendeu a ler a Bíblia? Ó, Porque nesse caso que você falou, cara, Começou a ler. eu ler de um jeito diferente. Foi assim, cara, deixa eu ver o que tá errado. Né? Muitas pessoas, né? Como que foi eu tive um privilégio que, como eu falei, eu já nasci nesse ambiente. Então, desde criança, por exemplo, uma das lembranças mais antigas que eu tenho é eu com 5 anos de idade recitando o Salmo 121 de cabeça na igreja que meu pai era pastor. E meu pai ditava para mim e falava, hoje, é um domingo de manhã, a igreja era em Inhaúma, para quem é do Rio de Janeiro, ali em frente perto do Morro do Itararé, por ali. E aí, Inhaúma, era uma igreja muito simples, devia ter umas 200 pessoas na igreja, e com 5 anos de idade, estavam acontecendo 2 coisas comigo ali sem eu perceber. Eu comecei a ter a habilidade de falar em público. Olha como é que é importante algumas coisas na nossa infância, e quando é negativo, marca também para sempre. Hoje eu não tenho vergonha de falar em público, e falar em público é o segundo maior medo da humanidade, porque desde criança eu fui exposto a isso. E segundo, a Bíblia entrou no meu coração desde cedo. Então, sempre fiz escola dominical, na adolescência eu fiz vários cursinhos de Bíblia, de teologia, mas eu comecei a adquirir conhecimento bíblico. Virou verdade para mim na fase adulta. É quando eu comecei a debater, se eu faço tudo certo na minha cabeça, eu estava fazendo certo, por que está dando errado? Não, eu estava fazendo certo na minha cabeça. Você é empreendedor, né? Se eu te contar um projeto, você consegue, só eu falando, saber se vai dar certo ou não. Por quê? Você já fez muita coisa, pô. Uhum. Esses dias um amigo meu de infância sentou comigo e falou, Brunet, cara, eu chorava. Tô com um projeto, vou te contar aqui, ó. E você já começa a entender o modelo. Você fala, puta, esse modelo não é... O cara, quando começou a me falar, eu falei, puxa, não vai dar errado. Não tem como. Vai dar errado. Não tem como. Eu falei assim, é mesmo, mas quanto é que vai custar isso? Não sei, mas é um sonho. Aí eu falei, não, mas peraí. Aí quando você começa a fazer umas perguntas, você vê que o cara não sabe nada de nada, tá super emocionado achando que vai dar certo, e a gente que tem experiência, não vai dar certo. Sim. Porque você fazendo tudo direitinho, conforme o mundo do business exige, já tem risco de dar errado. É verdade. Imagina você tá perdido, não sabe nem qual é o orçamento do negócio. Sim. Mas você tem um especialista que vai fazer isso. Não, mas vai ter um caminho encontro. O cara tá com esperança. Tudo é esperança. Nada é certo. É a mesma coisa quando eu escuto a vida de alguém. Mas qual que é esse limiar da esperança? A Bíblia fala alguma coisa desse limiar da esperança? A Bíblia, quando fala de esperança, fala sobre confiança no mundo vindouro. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia é que o Evangelho... Eu estudei várias religiões. Quando eu fiz teologia, eu fiquei bem assim... focado em entender tudo para decidir o que eu ia seguir. Boa. Então fui para a Índia algumas vezes, estudei o hinduísmo de perto. Fui para vários países árabes, li o Corão 2 vezes. Fui para Israel dezenas e dezenas de vezes, conheço muita coisa do judaísmo. Fui para a China, para o Japão, estudei filosofia asiática, budismo, tudo que você imaginar. E cheguei à conclusão, respeitando a crença de todo mundo, cheguei à conclusão que o Evangelho de Cristo é o mais inteligente de tudo. Por quê? Ele oferece soluções que os outros não oferecem. Vou te dar um exemplo. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Já. Já. A mentira é um pecado. Uhum. Ela não é crime, mas é pecado. Tem pecado que é crime, por exemplo, homicídio. Uhum. É um pecado na Bíblia e também é um crime. Você vai pagar não só para Deus, mas você vai pagar Pro homem. pro homem. Mas existem crimes, existem pecados que não são crimes. Então você só se acerta com Deus. O Evangelho é o único que promete perdão de pecados. Ou seja, eu tiro a culpa do teu passado. Só o Evangelho de Cristo faz isso. Nenhuma outra religião oferece.
para mim, porque hoje eu acredito na Bíblia, porque quando eu olho pro meu passado, se eu tivesse que prestar conta de tudo que eu fiz, eu nunca cometi crime na vida, mas para Deus eu teria que acertar muita coisa. E aí o evangelho vem através do arrependimento e te oferece o perdão de pecados. Outra coisa, esperança. Eu tive que enterrar minha mãe num ano, minha sogra no outro. Aí você está diante de um caixão no velório e você pode falar assim, a gente vai se encontrar novamente. Porque a Bíblia diz que nós vamos reconhecer as pessoas queridas no céu. Então, é uma esperança de que, poxa, não acabou aqui. Sim. Né? Quando eu comecei a olhar pro Evangelho de Cristo, eu comecei a acreditar porque eu comecei a observar o mundo. Assim, peraí, mas isso aqui não é bem assim, mas isso aqui não dá certo. Eu comecei a olhar o mundo e falar assim, só isso aqui tem sentido. E aí, depois de estudar outras religiões, eu me aprofundei na Bíblia mesmo, assim, não só de estudar, mas de, inclusive, duvidar para ter certeza. Que é um princípio filosófico. A dúvida, né, o questionamento, é um princípio de inteligência na filosofia. Então eu falei assim, será? Por exemplo, eu lia versículos como, e Jesus, passando na praia, ali no Mar da Galileia, que aliás vocês têm que ir comigo ano que vem para Israel, olhou para dois irmãos que estavam pescando, Tiago e João. Tava Pedro e André, Tiago e João, e falaram, olha, larga. Eles eram empresários, a Bíblia diz que eles eram sócios, donos dos barcos, pescadores. Larga tudo e me segue. A Bíblia diz que, deixando tudo, seguiram a Jesus. Pô, você é um inteligente, lê isso e fala assim, peraí, não tem sentido nenhum. O cara tá passando na praia e fala, oi, larga teu emprego, larga teu negócio e me segue. Quem é você, pô? Eu falei, não, peraí, eu quero entender a Bíblia. Eu não quero ler, não entendi isso aqui, vou ler um versículo que eu entendo. Não, eu quero entender tudo. Aí eu comecei a pesquisar. O nome disso chama-se meditar na Bíblia. A Bíblia diz que você não tem que só ler, você tem que meditar, que é o processo de imaginação. Aí eu comecei a recorrer à história e ao processo de imaginação, e aí chegamos a conclusões históricas de que Jesus, dos 12 aos 30 anos, ou seja, durante 18 anos, ele morou em Nazaré, cidade próxima ao Mar da Galileia. Seu pai, segundo a história, José, né, o pai postiço, né, morreu na adolescência de Jesus. Jesus, como irmão mais velho, teve que assumir o sustento da casa. Então, a Bíblia diz que ele era carpinteiro, ele começa a ser carpinteiro, e Nazaré não era uma cidade subsistente, autossubsistente, e ele tinha que ir na Galileia buscar comida. Então, por 18 anos, Jesus comprou peixe de quem? Entendi. De João. Por 18 anos, escuta, ele passa, quando ele começa a convocar seus discípulos, ele passa numa banca de cobrança de impostos, fala assim, Mateus, me segue. Mateus larga tudo e segue. Jesus pagava imposto para quem? Se a Bíblia diz que ele pagava os impostos. Então, muitos anos, ele negociou, ele tratou com esses discípulos. Quando ele falou, larga tudo e vem, esses homens passaram anos observando Jesus de perto, percebendo, porque você nunca conhece ninguém, Caio, sem negociar primeiro com ela. É verdade. Você só conhece uma pessoa com duas situações, brigando ou negociando. Não tem outra forma de conhecer uma pessoa. Não, que eu estou há 30 anos com meu marido. Por isso que as mulheres falam assim, gente, fiquei 30 anos casado com esse homem, nem reconheço ele. É porque você não conheceu, você só conviveu 30 anos. Sim. É porque conhecer é só através de uma briga. Você quer testar qualquer um dos seus colaboradores? Do nada manda embora. Só de teste. Ou arranja um problema com eles. Rapidinho, em 1 hora você vai saber quem são eles. Vocês vão gritar contigo. Então tu vai ver. Rapidinho. Ou negocia. Quando entra dinheiro, rapidamente as pessoas mostram quem são. Então os discípulos, eles conheceram Jesus negociando, convivendo durante muitos anos. Quando Jesus fala, pode largar tudo e me seguir, eles largaram e seguiram, porque assim, ele é diferente. Tem um negócio nele. Aí a Bíblia começou a fazer sentido pra mim. Eu falei, cara, agora eu entendi. Só que quanto tempo você leva pra entender um versículo? Aí as pessoas me escrevem assim, Tiago, eu tô lá no Café com Destino, né, de manhã fazendo meu programa. Tiago, eu leio a Bíblia e não entendo. Porque as pessoas acham que vão abrir assim, pegar um versículo avulso. É muito comum esse tipo de comentário? É muito comum. A maioria das pessoas não entendem a Bíblia. Mas não é porque elas não entendem. É a mesma coisa você pegar um livro em alemão e tentar entender, ué. Como é que você tem como um dia ler um livro em alemão? Um dia. Um dia. Então se você começar a estudar hoje, daqui a 20 anos, você não lê em alemão? Ah, tá. Entendi que era em um dia. Não.
Um dia. Ah, tá. Um dia sim. no Foi, futuro. Pô, 24 horas eu não consigo. Não. Sim. Um dia no futuro. Sim, Sim. consigo. Então, mas qual é o processo para você entender esse livro em alemão se hoje você não consegue entender nada? Estudo, andar com gente que fala alemão, entender o processo verbal do alemão, é muita coisa. Acompanhar pessoas que já têm um grau de instrução maior Exatamente. Então a pessoa não pode querer abrir a Bíblia de uma linguagem espiritual e você, sendo totalmente carnal, tentar entender de um dia para o outro. Leva um tempo, mas depois você entende, muda a tua vida para sempre. Por quê? Você nunca fica perdido, você sabe sempre exatamente o que fazer. Então, se alguém agora me xingar minha mãe, xingar meus filhos, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Está escrito na Bíblia. Perdoa quem te ofende. Ora por quem te persegue. Está escrito. Eu posso ficar revoltado, posso querer fazer BO, eu faço o que eu quiser. Você tem livre-arbítrio. Mas na Bíblia diz para perdoar. Então você só fica perdido porque não leu o mapa de instrução do ser humano. Então, naquele ponto onde você falou que você questionou, você falou, cara, deixa eu ler direito, ou seja, meio que fica uma pista aqui que essa insistência na compreensão é necessária. Sem dúvida. E também é igual aprender outro idioma, andar com pessoas que entendem daquele idioma. Assim, que elas te ensinam os macetes, né? Você acha que a Bíblia, ela continua sendo da forma que ela é? Não quero usar a palavra errada, mas como uma forma de garantia que a disseminação do conteúdo seja por quem realmente vive aquilo? No sentido assim, por que ela não poderia ter sido, durante esses anos, reescrita de uma forma que qualquer leigo conseguisse pegá-la e para poder viver daquilo? Entendi. Entende o que eu tô perguntando? Entendi. Tem um versículo na Bíblia que diz: ai daquele que colocar ou tirar uma vírgula dessas palavras. Então, por causa dessa palavra, dessa ameaça de condenação, ninguém ousa mexer num texto bíblico, né? Então, tem toda uma discussão teológica. Será que todos os textos são originais? Será que não teve uma intervenção humana? Porque a Bíblia é um livro escrito por homens com inspiração divina. Deus falando com os homens. Ah, será que realmente... Tem todas essas discussões teológicas, a gente pode ficar 3 anos aqui discutindo isso. A Bíblia é uma questão de fé, mas também de inteligência. Não é só de fé, não. Exato. Porque tem muita coisa ali que na inteligência, tipo, honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é bonito em qualquer lugar, meu filho. Entendeu? Sim. Uma vez você falou pra mim, falou assim, Caio, Deus foi tão camarada com a turma que ele colocou princípios que... Você falou assim, cara, tem um princípio que Deus colocou na Bíblia, eu vou dar uma colher de chá, esse você não precisa nem acreditar em mim. Você não precisa nem acreditar em mim. Plantar e colher. Plantar e colher. Quer saber? Faz o teste, quer ver se funciona. Plantar e colher e eu deixo você não acreditar em mim e faz o teste. Aquilo plantou banana, né? Vai nascer banana. Não, e aí você pode... Não tenho fé em Deus. Vai nascer banana de qualquer jeito. Mas a maioria dos princípios não tem a ver com crença. Por exemplo, isso aqui é bem delicado. Então vai lá, pensa. Não. Mas eu já tenho certeza do que eu vou falar. Mas é delicado para as pessoas entenderem. As pessoas confundem 2 coisas. Uma coisa é você se converter ao Evangelho de Jesus. O que isso te garante? Segundo a Bíblia, não o que eu acho, que está escrito. Salvação eterna. Morreu, nós acreditamos na vida após a morte. Então você vai ser julgado e vai ou para o céu ou para o inferno. Todo mundo conhece a história. Ok. Se você se converteu ao Evangelho de Cristo, segundo a nossa fé, você vai para o céu. Vai viver a eternidade com ele. Ótimo. E outra coisa é cumprir os princípios de Jesus. Cumprir os princípios de Jesus não vai te levar para o céu. Vai melhorar tua vida na terra. Vai deixar a sua vida mais leve na terra. Jesus falou, vinde aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu vou dar descanso para a tua alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então se você aprender comigo, a tua vida vai ficar mais leve. Aliás, esse livro que eu estou acabando de escrever, Princípios Milenares, vai ser em breve, eu começo o livro com esse versículo. Assim, quer levar uma vida mais leve na terra? Cumpre princípios. Então, por exemplo, a pessoa não precisa ser cristão, acreditar em Deus para honrar pai e mãe. Mas se honrar pai e mãe, está escrito qual é a recompensa. Vai ter vida longa na terra. Aí faz uma pesquisa, levanta a estatística, vê se a Bíblia é verdade. Não precisa acreditar em mim, não. Vê se quem honrou pai e mãe morreu cedo. Outra coisa,
tudo que uma esposa espera de um marido, a Bíblia diz para ele ser. Para mim, uma mulher hoje não acreditar no evangelho é dar um tiro no pé. Porque a Bíblia fala assim, marido, honre suas esposas. Seja fiel à aliança com ela. Tudo que a mulher quer. Trate-a como a parte mais frágil. Está tudo na Bíblia. Tudo que a mulher está exigindo do homem há milênios, a Bíblia está falando, você tem que fazer isso. Então a mulher tinha que ser a melhor amiga da Bíblia. Tinha que andar com a Bíblia aqui e falar assim, meu Deus, só isso aqui para dar jeito nesse homem. Então, vida financeira. A Bíblia abençoa para que você prospere, portanto que você não abandone quem precisa. Então tem regra, eu não gosto da palavra regra, tem princípio para tudo. Então, se você... Tem muita gente que viveu uma vida dificílima na Terra e foi salvo, morreu e foi para o céu. Por quê? Não cumpriu nenhum princípio de Jesus, mas acreditou nele, né? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, foi salvo. E tem gente que morreu, não vai para o céu, mas viveu uma vida melhor na Terra. Por quê? Não acreditando em Jesus, cumpriu os princípios que são básicos. Falou só a verdade, honrou pai e mãe, fez os negócios da maneira certa, pagou os impostos que a Bíblia coloca como princípio. Sim. Entendeu? Então, quem tentou viver de quebra de princípios, terminou mal. Então, uma coisa é você apontar a tua vida eterna, né, e garantir o teu endereço na eternidade, outra coisa é você viver bem na Terra. Uma coisa são os princípios de Jesus, outra coisa é aceitar o Evangelho de Jesus. Ficou muito claro, né? Sim.